Talvez você não tenha percebido na primeira vez, mas naquela manhã em que abriu os olhos e encontrou apenas silêncio entre as pernas, algo gritou, não em voz alta, mas dentro do peito, que é a engrenagem que sempre despertou junto com o dia falhara. Acordar sem a rigidez espontânea que antes saudava o sol parece detalhe insignificante. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Não é castigo divino, não é punição moral. É biologia pedindo manutenção, graxa atenção. E a boa notícia é que o mapa desses semáforos existe, desenhado em nervos, fáscias e pontos reflexos que aguardam um simples toque para voltar ao verde. Médicos atentos descobriram 3 desses pontos, discretos, acessíveis, quase secretos, que reativam em alguns minutos o circuito testosterona-dopamina que deveria rugir ao amanhecer. Não estamos falando de milagres ou acrobacias, estamos falando de pressão leve, respiração consciente, ritmo cadenciado, como quem gira a chave de um carro clássico antes de acelerar. Curiosamente, muitos homens tropeçam justamente por desconhecer que a estrada interna tem atalhos tão simples. Foi preciso olhar com lupa a neurociência emocional. Foi preciso escutar histórias de pacientes que, depois de anos de frustração, voltaram a se reconhecer no espelho da manhã. E é exatamente isso que você vai levar desta conversa. O conhecimento prático que cabe na palma da mão e no tempo de um breve ritual noturno, capaz de redefinir seu fluxo sanguíneo enquanto o mundo dorme. Em poucos instantes você entenderá onde pressionar, quando respirar, por que relaxar e, sobretudo, como transformar a ausência de rigidez matinal de um aviso traje em ponto de partida para recuperar confiança, vitalidade e prazer. Porque não se trata apenas de ereção. Trata-se do direito de acordar inteiro, de sentir o pulso da própria masculinidade batendo de novo, de abrir o dia com a certeza íntima de que o corpo ainda fala, e você finalmente aprendeu a escutá-lo. Pouca gente sabe, mas entre o cérebro e a região pélvica existe uma estrada silenciosa, feita de fios invisíveis e sinais elétricos, que desenha no corpo o caminho da ereção automática ao despertar. Essa rota não depende da nossa vontade consciente. Ela é ativada por um reflexo que acontece quando tudo está funcionando bem, vasos abertos, nervos ativos, mente em descanso profundo. Mas quando essa conexão enfraquece, o que deveria subir com naturalidade começa a falhar em silêncio. Como se o corpo estivesse tentando enviar um recado que ninguém mais ouve. Esse recado passa pelo nervo pudendo, um feixe poderoso mas delicado que percorre a base da coluna até os genitais, conduzindo sinais que regulam prazer, fluxo sanguíneo e potência. Dentro da neurociência, ele é chamado de interruptor sensorial. Quando está ativo, dispara mensagens que irrigam o pênis com sangue. Quando está bloqueado, seja por compressão, inatividade ou estresse acumulado, o sinal simplesmente não chega. O corpo tenta responder, mas não encontra o comando. E amanhã amanhece sem potência. Na base interna da coxa, quase escondida sob camadas de músculos e silêncio, existe uma região que carrega uma chave esquecida da potência masculina. Não é visível, não pulsa como o coração, mas guarda uma tensão crônica, quase sempre despercebida, que aperta os vasos e dificulta o caminho do sangue até o pênis. Esse ponto, negligenciado até por muitos profissionais, é como uma válvula que, quando tensionada, fecha o fluxo, e quando liberada, permite que a energia da virilidade volte a circular. É ali, entre a virilha e o início do quadril, que a fáscia, um tecido que envolve os músculos como uma malha invisível, se torna espessa e, com o passar dos anos, mais rígida. O nome técnico é tensão miofacial. Mas o que importa não é o termo. O que importa é o que ela faz. Estrangula, fecha a passagem, impede que o sangue, estimulado por hormônios durante a madrugada, chegue ao seu destino. É como um rio represado por rochas invisíveis. O desejo até nasce, mas não consegue se expressar. Estudos clínicos mostram que liberar essa região com toques firmes e conscientes pode aumentar em até 18% a produção de óxido nítrico, a molécula responsável pela dilatação dos vasos, especialmente em homens acima dos 60 anos. É como abrir uma comporta antiga e ver a água voltar a correr. O sangue flui, o corpo aquece e a sensação é imediata. Um calor discreto, mas profundo, toma conta da parte inferior do abdômen. Não é excitação sexual. É algo anterior, é a confiança voltando ao corpo. Muitos homens descrevem esse momento como um reencontro. Não com o pênis, mas com a própria masculinidade. Com a sensação de estar vivo em uma região que parecia adormecida.
A força que retorna ali não é apenas física, é simbólica, é emocional. É a lembrança de que ainda existe fogo sob as cinzas, de que a idade não extingue o desejo, apenas cobre seus caminhos com poeira. E basta limpar um desses caminhos, pressionar com intenção um desses pontos, para que a libido, silenciosa e teimosa, respirar. Logo abaixo do umbigo, numa região aparentemente simples, reside uma conexão vital entre o corpo e os hormônios que governam a potência masculina. Esse é o território do plexo hipogástrico, um emaranhado de nervos que controla o ritmo silencioso da produção noturna de testosterona livre, o combustível essencial para as ereções espontâneas que ocorrem enquanto dormimos. É nesse ponto que o corpo fala em sussurros, ajustando o equilíbrio delicado entre repouso e vigor. Quando esse fluxo está bloqueado ou sobrecarregado pelo estresse do dia a dia, o cortisol, o hormônio do estresse, assume o comando, abafando o pico natural da testosterona que deveria acontecer por volta das 5 da manhã. O resultado é um silêncio frustrante. O corpo não envia o sinal, e as ereções matinais desaparecem como uma lembrança distante, deixando no lugar a insegurança e a dúvida. Pressionar essa zona com ritmos suaves e precisos ativa um mecanismo neurológico capaz de reduzir o cortisol e estimular o pico hormonal necessário para renovar a potência. Essa pressão, feita com consciência e leveza, funciona como uma melodia que ressoa no sistema nervoso, equilibrando os hormônios e reacendendo a chama do vigor. Um homem de 68 anos, viúvo, relatou a transformação que sentiu após 12 dias aplicando essa técnica. Antes acordava sem qualquer sinal de ereção, marcado pela sensação de um corpo que já não respondia. Com o tempo, o despertar trouxe de volta a firmeza esquecida, e com ela, uma nova esperança. Aquele ponto abaixo do umbigo se tornou um símbolo de renovação, um atalho para o resgate da vitalidade e da identidade. É ali, naquele contato simples e quase imperceptível, que muitos homens encontram um espaço para recuperar a conexão perdida entre corpo, mente e desejo. Um lugar onde o silêncio das noites pode se transformar em um convite para o renascimento da potência. Porque o corpo, mesmo envelhecendo, guarda dentro de si as rotas para o recomeço. Basta encontrar os pontos certos para abrir esses caminhos. Entre o escroto e o ânus, um território pouco explorado e quase invisível, guarda o que podemos chamar de botão mestre da potência masculina. Essa região, o períneo, é a base do assoalho pélvico, uma rede de músculos e nervos que sustenta a rigidez da ereção e a firmeza do controle. É um ponto silencioso, mas poderoso, capaz de disparar uma reação em cadeia que fortalece não apenas a ereção, mas também a saúde da próstata. O toque nessa área deve ser cuidadoso, respeitoso e consciente. A ativação neuromuscular desse períneo provoca um disparo simultâneo das fibras que sustentam a rigidez, uma resposta que o corpo reconhece como sinal de vigor e prontidão. Porém, é preciso atenção. A pressão excessiva, por mais que pareça esforço, pode causar dormência e impedir o fluxo energético essencial. Por isso, a técnica certa exige que a pressão dure apenas 3 segundos, seguida por um relaxamento, para que o corpo responda de forma natural e efetiva. Além do benefício imediato na ereção, essa ativação estimula o fluxo linfático na região da próstata, auxiliando na eliminação de toxinas e na redução de inflamações silenciosas que, com o tempo, podem comprometer o desempenho e o bem-estar. É um movimento discreto, quase íntimo, que carrega em si o poder de renovar a vitalidade profunda do homem. Reconhecer esse ponto como um aliado é reconhecer o corpo como um templo vivo, onde cada região tem sua função e importância. É aceitar que a potência masculina não depende apenas de um ato, mas de um equilíbrio delicado entre músculos, nervos e energia. Esse sinal silencioso é um convite para que o homem retome o controle com respeito e presença, reativando uma força que nunca desapareceu, apenas esperava para ser redescoberta. A pressão no corpo é um fenômeno físico e emocional que precisa de equilíbrio para gerar resultados positivos. Quando a respiração se prende, o corpo reage de forma imediata e silenciosa, e o diafragma parado se transforma em um inimigo invisível dos corpos cavernosos. Sem o fluxo adequado de oxigênio, esses tecidos vitais perdem a capacidade de expandir, de se encher de vida, e a ereção começa a fraquejar. Não por falta de desejo, mas por falta de ar. É um ciclo sutil e cruel. A ansiedade de fazer dar certo aumenta a tensão no peito, aprisiona o ar e, sem querer, bloqueia-o para o impulso.
Essa respiração curta, quase esquecida, provoca espasmos musculares, desconexão nervosa e um bloqueio na circulação sanguínea que o homem busca desesperadamente restaurar. Mas existe uma porta de saída dentro do próprio corpo. Um pequeno gesto que pode transformar a noite e o despertar. Respirar profundamente, inspirar por 4 segundos, segurar o ar com leveza e, ao pressionar, manter a calma. Essa sincronização gera um impulso vagal que acalma o sistema nervoso, reduz o cortisol e abre passagem para um fluxo mais suave, mais livre, mais eficaz. A conexão entre respiração e pressão não é apenas técnica, é espiritual e fisiológica. Uma dança onde corpo e mente se alinham para que o desejo se manifeste com naturalidade e força. Essa harmonia, conquistada em poucos minutos, traduz a sabedoria de quem sabe ouvir seu próprio corpo, respeitar seus limites e expandir seu potencial com paciência e presença. Assim, a ereção deixa de ser um esforço, uma luta contra o tempo, e passa a ser um estado de entrega consciente, onde o controle se reinventa com leveza e profundidade. Um simples ajuste que redefine o desempenho e abre espaço para a renovação do vigor pela manhã. Ao despertar, o corpo revela segredos que muitas vezes passam despercebidos, mas que carregam um poder transformador quando observados com atenção. A rigidez matinal não é apenas um reflexo físico, é um termômetro sensível que mede o equilíbrio entre saúde, nervos e hormônios. Pergunta simples: como avaliar a rigidez numa escala de 0 a 10 e a duração dessa ereção tornam-se ferramentas valiosas para entender o próprio corpo de forma profunda e sincera. Registrar essas respostas diárias cria um mapa de evolução silenciosa. Um gráfico que não só mostra números, mas traduz sensações, progressos e obstáculos. Essa visualização traz um insight poderoso. A dopamina liberada ao perceber o avanço ativa o sistema de recompensa, gera motivação e consolida o hábito, transformando o cuidado pessoal em um ritual prazeroso, cheio de significado. A busca pela nota 7, repetida por 3 manhãs consecutivas, é mais que um critério técnico. É uma meta simbólica, um sinal claro de que o corpo está reencontrando seu ritmo natural, sua força interior. Esse acompanhamento respeita o tempo do organismo e ajuda a desacelerar a ansiedade que, por vezes, corrói o desejo. Essa prática é um convite para olhar para si mesmo com paciência, curiosidade e amor, reconhecendo que a jornada para a potência renovada é feita de pequenos passos conscientes, que reverberam na qualidade da vida, na intimidade e na confiança. É um lembrete diário de que a vitalidade pode ser medida, sentida e celebrada, no despertar, no silêncio, no reencontro com a própria força. A noite reserva um momento único para a renovação do corpo e da mente, um ciclo sagrado que pode ser ativado com uma rotina simples e poderosa. 5 minutos antes de dormir, o toque consciente nos 3 pontos-chave, combinados com uma respiração suave e um alongamento leve, formam um ritual que conecta o corpo ao seu ritmo hormonal natural, alinhando o relógio biológico para um despertar pleno e vigoroso. Esse momento de cuidado sincroniza-se com a cronobiologia do organismo, especialmente entre as 22 horas e 23 horas, quando o crescimento do hormônio do crescimento e da testosterona encontra seu pico potencial. Uma janela de oportunidade que poucos sabem explorar, mas que traz resultados surpreendentes para a vitalidade e o desempenho. A combinação de elementos naturais, como o magnésio e a exposição a uma luz âmbar suave, age em harmonia com esse processo, ampliando a vasodilatação e intensificando o fluxo sanguíneo essencial para a saúde sexual. Não é necessário mudar toda a dieta ou começar uma rotina intensa de exercícios. São detalhes sutis que promovem uma transformação profunda e acessível. Essa integração diária é uma reviravolta na expectativa. A força que parecia perdida, a energia que parecia distante, renascem sem esforço exagerado, apenas com respeito ao tempo e às necessidades do corpo. Um convite para viver a maturidade com a liberdade e a dignidade que todo homem merece, sentindo-se novamente no comando do próprio corpo e do próprio prazer. O medo que você sente ao acordar e perceber que a ereção firme não veio, não é apenas um sinal físico, é como uma sombra invisível que começa a tomar conta da sua alma, minando aquela confiança que você construiu ao longo dos anos. Essa sombra sussurra dúvidas, desconfortos, a sensação silenciosa de estar perdendo algo essencial da sua identidade, da sua masculinidade. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer. Essa sombra pode ser dissipada. Ela não é imutável, não é uma sentença.
Existe um caminho real fundamentado em ciência e cuidado que devolve ao seu corpo o controle e à sua mente a paz. Quando falamos de pequenos estímulos, estamos falando de gestos simples, quase íntimos, que tocam as fibras do seu corpo e acionam os circuitos profundos do prazer e da vitalidade. Não é sobre milagres instantâneos, é sobre resgatar o diálogo perdido entre seu sistema nervoso, suas emoções e seu corpo. Cada ponto que você pressiona, cada respiração consciente que você faz, está ajudando a reconstruir essa ponte. Uma ponte que o tempo pode ter deixado enferrujada, mas que ainda está ali, esperando para ser ativada. Essa restauração é muito mais do que física. É um reencontro com o seu eu mais essencial, aquele que sabe que envelhecer não significa desaparecer, mas se reinventar. É uma conexão profunda entre a neurociência, que revela como seu corpo responde a estímulos e se recupera, e a espiritualidade prática, que nos lembra que a saúde é também equilíbrio, presença e respeito pelo ritmo natural da vida. Voltar a sentir a energia, a força que parece perdida, é como reencontrar uma velha chama que jamais se apagou. Essa chama que acende o desejo, que reconecta você com a intimidade, com o prazer e com a sensação de liberdade que vem de ser senhor do próprio corpo. Não se trata de uma competição contra o tempo, mas de um ato de amor próprio e de coragem para desafiar tabus, preconceitos e até seus próprios medos. A vida depois dos 60 é um convite para celebrar a maturidade com dignidade, para reconhecer que a vitalidade e o prazer não são exclusividades da juventude, mas presentes que podem florescer em qualquer idade, quando você decide cuidar de si com sabedoria e afeto. É um caminho de respeito, de autocuidado, de aprendizado constante, onde a potência não é só física, mas também emocional e espiritual. Manter esse ritual por 21 dias é mais do que um desafio. É uma promessa para si mesmo. Uma promessa de olhar para o espelho com novos olhos, de sentir seu corpo reagir de maneira renovada e de acolher cada amanhecer como um sinal vivo de sua transformação. É um compromisso de se permitir ser protagonista da sua história, de se reconectar com sua força interior e de celebrar todos os dias o milagre que é estar vivo, vibrante e pronto para se reinventar. O medo que ronda as manhãs sem ereções firmes não é apenas um sinal físico. É uma sombra que se instala silenciosa, corroendo a confiança e a identidade. Mas essa sombra não é invencível. Pequenos estímulos, simples e precisos, têm o poder de restaurar o circuito esquecido que mantém o corpo e a mente em sintonia, devolvendo ao homem a sensação de protagonismo sobre seu próprio corpo. Essa restauração não é mágica, nem resultado de promessas vazias. É fruto de um entendimento profundo da neurociência e da conexão entre corpo e espírito, daquilo que o tempo não apaga, mas que pode ser reencontrado. Cada toque, cada pressão, cada respiração consciente ativa essa força que existe, esperando ser despertada. Sentir a energia voltar, a vitalidade renovada, o desejo reconectado, é voltar a se reconhecer inteiro, forte, livre. A vida depois dos 60 não precisa ser um declínio. Pode ser a celebração de uma nova fase, marcada pelo respeito, pelo autocuidado e pela redescoberta do prazer e da potência. A jornada continua, porque o corpo responde, porque a mente acolhe a mudança e porque o espírito sabe que é possível. Manter esse ritual por 21 dias é um convite para se olhar com outros olhos, para sentir-se vivo a cada amanhecer e para celebrar cada manhã como prova viva da sua renovação.